noite, pessoal. Vamos comentando aí como tá o áudio, como tá o vídeo, se tá tudo ok aí. Pare de tentar, meu Jesus, sangue jorrou, mas cruzou o mar. Boa noite, meu povo. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que nós possamos dar início a esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo neste momento, para que Ele possa conduzir esse programa, possa ir conduzindo tudo que a gente irá falar neste programa de hoje. Esse programa hoje estamos iniciando de uma forma diferente, né? De uma forma mais branda, de uma forma mais calma, porque é um assunto um tanto quanto delicado. Então, que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio, para que Ele possa conduzir e abrindo os nossos corações e abrindo os nossos pensamentos, para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada em nossas vidas. O assunto de hoje é um convite lutando contra a depressão, né? Quem aí nunca sofreu com este problema ou não conhece alguém que passou com essa doença tão terrível? Essa doença que muitas vezes acaba tirando a paz de uma família toda, né? A paz de pessoas muito alegres, de pessoas muito participativas, às vezes acabam se fechando. Eu gostaria de convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a convidar, né? A compartilhar esse link, convidando mais pessoas para participar deste bate-papo. Neste programa de hoje a gente vai ter uma pausa no meio dele, na qual vocês vão estar digitando aí, colocando as suas dúvidas, dando sugestões, dando pequenos testemunhos, e como também neste programa eu vou dar um testemunho meu a respeito da depressão, tudo que eu já passei, tudo que ainda passo com essa doença tão terrível, né? Então que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo desde já, né, para que Ele possa ir agindo. Desde já gostaria de agradecer a presença, né? Seja bem-vinda, Samara Leborato, o Elton Garcia,
Muito bem-vindos todos aí, né, que estão participando neste momento de graça aí com a gente. Por favor, às vezes vou demorar um pouco aqui para estar fazendo um feedback com vocês, é porque a internet está um pouco lenta, mas eu vou tentar atender a todos. O que não der para me atender aqui, eu vou estar respondendo depois offline. Tá joia? Então vamos pedir a presença do Espírito Santo em nosso meio. Vamos pedir a graça de Deus em nosso meio. Boa noite, Murilão. Boa noite. Seja bem-vindo, Murilo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo a vossa vontade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Espírito Santo possa conduzir este encontro, para que ele possa ir abrindo os nossos pensamentos, os nossos corações, que ele possa ir conduzindo toda essa conversa que nós iremos ter hoje. Que, me desculpem, mas que esse Espírito Santo possa iluminar os nossos pensamentos, iluminar as nossas vidas, e que de certa forma possamos encontrar uma solução para os nossos problemas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Giovana. Boa noite, Jô. Seja bem-vinda, minha querida Patrícia Reganassi. Boa noite. Alexandre Silva. Pessoal, vamos compartilhando, vamos fazer com que mais pessoas participem, com que pessoas mais conheçam um pouco sobre este assunto. Como eu disse no vídeo de ontem, infelizmente eu não consegui um profissional da área, né, para estar dando assim, os dados técnicos a respeito dessa doença. Mas eu vou tentar elucidar assim, da melhor maneira possível através de experiências pelas quais eu vivi. E caso você, meu amado irmão, minha amada irmã, passou por alguma experiência, passe para nós através dos comentários aqui. A gente vai estar curtindo, vai estar vendo, vai estar comentando no decorrer do programa. Que legal, mais pessoas chegando, isso mesmo, vamos compartilhar. Lígia Oliveira, boa noite, linda, saudade de você, um abraço na mamãe Neuza aí. Amanhã, né, estaremos aí na comunidade Santa Clara, fazendo a Via Sacra, né, a partir das 7h30 da noite, né, sejam bem-vindos. Meus amados irmãos e irmãs, não vamos perder muito tempo, vamos direto ao assunto. Hoje, infelizmente, com esse mundo relativista pela qual nós vivemos, nós vemos várias pessoas sofrendo com o problema da depressão. Pessoas assim que muitas vezes são alegres, pessoas espontâneas, acabam sendo acometidas por essa doença tão terrível, né? Muitos às vezes acham que o fulano tá assim, a ciclana tá assim, é uma frescura, né? É uma frescurinha, é uma coisa passageira. Não. A depressão não é algo passageiro, não é algo que é assim, da noite pro dia, que se vai e tá totalmente liberto, né? Boa noite, Pamela, boa noite, Anderson, Dayana Blandino, boa noite. Nossa, o pessoal lá de Arco Verde, né? Sejam bem-vindos aí, pessoal de Arco Verde. Vamos compartilhar aí para mais pessoas estar participando deste bate-papo aqui com a gente. Como estava dizendo, hoje eu vou dar início, né, com os dados técnicos da doença, né? Com os dados técnicos. O que acontece com a pessoa que sofre com depressão, né? Muitas pessoas acham que, como eu disse, é simplesmente uma frescura, né? Ou seja, é algo que não deve assim dar tanta atenção, mas na realidade é algo muito grave. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que sofrem com o problema de depressão chegam em um determinado estágio da doença que começam a pensar em suicídio. Isso. Pessoas que chegam num lado assim espinhoso da doença, da qual a pessoa começa a desistir da vida.
As que não desistem da vida começam a se mutilar, se cortarem, se machucarem, né? Conheço jovens aí, infelizmente, muitos jovens com essa prática, né? De se mutilando, de arrancando sangue, de dando pancada em si mesmo para deixar partes do corpo roxo, né? Então são sinais silenciosos da depressão que às vezes a gente, pô, o que é isso? É só uma frescura? Não, é uma coisa bem séria. É uma coisa muito séria pela qual merece a nossa atenção. Um dos fatores que chama a atenção da depressão, né, da pessoa que está sendo acometida pelo problema, pela doença da depressão, é a tristeza e irritação. Isso, tristeza e irritação. Ah, mas Daniel, eu tô assim, várias vezes do dia eu tô triste, né? Acontece as coisas, eu fico triste. Ah, eu tô triste por tal motivo. Tá, existe a tristeza, pela qual, um sentido emocional pela qual você está vivendo naquele momento. Existe a tristeza que é embalada pela depressão. Isso, tem a tristeza que é embalada pela depressão. Geralmente, a tristeza embalada pela depressão, ela não tem causa. Tudo é motivo para se estar triste. Tudo é motivo para estar ali chorando às vezes. Tem pessoas que às vezes acabam o tempo todo se derramando em lágrimas, o tempo todo desnorteadas, né? Ou seja, isso são sintomas da doença. O interessante é que uma pessoa triste, se ela ganha uma quantia de dinheiro, se acontece um fato inusitado bom durante o dia dela, o que acontece? Aquele estado de humor dela, né, aquele momento de humor dela triste e de lágrimas, acaba se tornando um momento de alegria. Nossa, ganhei dinheiro, nossa, fulano tal vem me visitar, tá? Então, ou seja, a tristeza, emoção, o humor é visto dessa maneira, quando ele pode ser mudado através de circunstâncias. Porém, quando é com a depressão, a tristeza ela é permanente. Pessoas que estão constantemente cabisbaixas, pessoas constantemente pessimistas. Boa noite, Eliezer, boa noite, Bitiúva, boa noite, pessoal. Vamos compartilhando, vamos convidando mais pessoas para estar participando deste programa. E voltando, então a pessoa que sofre de depressão, ela passa mais momentos cabisbaixo, né? Ou seja, ali vivendo aquela angústia, nada que acontece, nenhuma conversa motiva aquela pessoa, nenhum momento assim consegue tomar aquele momento triste daquela pessoa e transformar em algo feliz, né? Geralmente a pessoa que sofre com a depressão, ela está encarcerada. Eu acho que é a palavra mais correta para essa situação. A pessoa está encarcerada numa tristeza sem fim. E também irritação. Geralmente a pessoa que está sofrendo de depressão, ela tem as possibilidades de estar se irritando muito facilmente, né? Ou às vezes, se ela não está triste, ela está muito irritada. Tudo irrita ela. Um pequeno barulho, alguma coisa, um fato inusitado acaba tomando a atenção que deveria estar tomando dessa pessoa, né? Então, ou seja, tristeza e irritações são sinais visíveis, né? Visíveis de uma pessoa que está sofrendo com depressão. Outro sinal que acompanha pessoas que sofrem com a depressão é aquele aperto no coração, aquele aperto que a gente diz sentir no coração. Nossa, tô com o coração apertado, meu velho. Tá, esse aperto no coração, essa angústia que constantemente ela tá ali martelando, marcando presença na vida dessa pessoa. E essa pessoa também que sofre de depressão, ela tá constantemente, sabe, ao tempo todo comentando cansado. Eu tô com cansaço, né? Mas que cansaço é esse? Ah, eu tô cansado de tudo, né? Eu tô cansado disso, eu tô cansado daquilo outro, tô cansado disso, eu não tenho mais paciência com isso, eu não tenho mais paciência com aquilo. Ah, eu quero parar de fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Então, ou seja, sinais visíveis de pessoas que estão sofrendo ou estão com princípios
de depressão, né? Ou seja, são pessoas que vão manifestar sinais de tristeza constante, sinal de irritação constante, né? Aperto no peito, aquela agonia, aquele arroxo no peito, cansaço constante, ou seja, o tempo todo reclamando de coisas, de situações, de momentos, né? Boa noite, Laiane, boa noite, Janaína e Alexandre, sejam bem-vindos, né? A Janaína está dizendo aqui que, olá, boa noite, eu já tive depressão e síndrome do pânico, graças a Deus, hoje estou curada. Louvado seja Deus por essa sua cura, por essa sua libertação, Janaína, Alexandre. Que muitas bênçãos, muitas graças continuem sendo derramadas na sua vida, né? Caso você tiver passado por uma experiência, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos aí comentando, vamos deixando aqui as reações, né? Ediane Batista Jorge, boa noite, minha querida, que saudade, seja bem-vinda, né? Então, esses são sinais, né? Voltando ao assunto, esses são sinais que acompanham pessoas que estão sofrendo com essa doença ou que estão no princípio da manifestação dessa doença. Outro sinal são as alterações que a pessoa passa, né? Geralmente as pessoas que estão sofrendo o problema da depressão, a doença da depressão, ou que estão no princípio da doença, elas têm alterações no peso e no sono. Isso. E não são somente essas alterações, viu, meus amados? Né? Não são somente essas alterações. Vale lembrar que as alterações do sono, geralmente, ou a pessoa dorme demasiadamente, ou seja, ela acorda, ela tem as 8 horas de sono, ela ainda acorda com sono, vai trabalhar com sono, fica o dia todo com sono, chega em casa, quer dormir, entendeu? Geralmente, a pessoa que está sofrendo com depressão, possivelmente vai ter esse distúrbio, essa alteração no sono. Ou seja, a pessoa vai estar constantemente sentindo sono. Além do mais, que o sono, né, tá dormindo constantemente, é uma maneira do que dessa pessoa se manter isolada das outras. Já pensou nisso? Porque quanto mais tempo essa pessoa passa dormindo, menos tempo essa pessoa passa se sociabilizando, ou seja, passa em sociedade. Vale lembrar que isso não são sintomas, né? Não são sinais cravados, ou seja, olha, todo mundo vai sentir isso e desse jeito. Não, não é bem assim, porque há pessoas que nessas alterações do sono, ela pode vir a sofrer de insônia. Isso, ela pode ter uma perca do sono, ou seja, ela pode tentar dormir e não vai conseguir dormir, vai tomar medicamentos, vai tentar tantas coisas aí e não vai conseguir, né? Então, boa noite, Sandrinha, boa noite, seja bem-vinda, Isane, o Wagner, sejam bem-vindos aí, vamos curtindo, vamos compartilhando, né? Então, ou seja, isso não são regras, né? Ou seja, olha, a pessoa que está sofrendo depressão tem que estar triste, tem que estar irritado, tem que ter aperto no peito, tem que estar cansado, tem que ter alteração de peso, tem que ter alteração no sono. Não, não é isso. Às vezes, essas pessoas vão manifestar esses sintomas pelas quais estou apresentando aqui. Outros sinais também que geralmente as pessoas apresentam é dores no corpo, né? Pessoas que reclamam assim constantemente, você vê alterações de humor, alterações de cansaço, sempre reclamando, né? Alterações de peso, vai estar reclamando também do quê? De dores no corpo. Geralmente dores lombares, né? Dores aqui nas costas, pescoço, né? Dores no corpo todo, dores de cabeça constantes, porque às vezes você, como vai estar sofrendo uma alteração de peso, ou seja, você vai estar sofrendo um distúrbio alimentar, ou até mesmo um distúrbio de sono, você vai estar desenvolvendo uma dor de cabeça, porque essa dor de cabeça, ela não é assim, de uma maneira normal, ou seja, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, geralmente pessoas que estão sofrendo com depressões terão alterações de peso, alterações de sono, alterações de humor, ou seja, tristeza, irritação, aquele arroxo, aquela agonia no peito, muito cansaço. Esse cansaço se resume em reclamações constantes, né? E boa noite, Juan, seja bem-vindo, meu bom. Salve! E
outro detalhe muito importante, muitas pessoas, quando não se escondem no sono, ou seja, vão se esconder ali dormindo, elas vão fazer o quê? Elas vão se enfiar em drogas. Isso mesmo. Geralmente, na maioria das vezes, pessoas que estão desenvolvendo a depressão acabam se apegando demasiadamente em bebidas, né? Acabam se apegando demasiadamente em drogas, porque a droga, a bebida, às vezes pode causar aquele sintoma de euforia. Euforia, ou seja, aquela extrema alegria, aquela alegria contagiante, que de repente assim do nada pode passar, ou seja, passou o efeito da droga, passou o efeito daquela bebida, aquela pessoa vai voltar naquela nhaca, né? Vai voltar naquele mesmo sentimento, ou pior, ou na realidade pior, né? Então esses são os sintomas que geralmente acompanham as pessoas que sofrem com depressão, né? Como disse, não são sintomas, não são sinais gravados, mas são sinais que acompanham, que pessoas podem estar desenvolvendo, né? Então, ou seja, meus amados, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos porque muitas vezes passam despercebidos. E como disse, a depressão ela vai gerando transtornos em cima de transtornos. E num desses transtornos as pessoas começam a perder o interesse pela vida, né? E acabam se mutilando, acabam se autodestruindo com drogas, com bebidas, ou até mesmo acabam acabando com a própria vida, né? Acabam tendo tendências suicidas. Ah, mas Daniel, se a pessoa falar que vai se matar, ela vai se matar mesmo ou é só frescura? Não. A pessoa que sofre, que está sofrendo com depressão, a pessoa que tem desenvolvido essa doença da depressão, e ela está no estágio muito avançado, ela vai perdendo a autoestima. Ela vai perdendo aquele valor próprio, aquele amor próprio. Onde nada mais a interessa, o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, os amigos, né, vão mais interessar. Geralmente também as pessoas constantemente falam de morte, né? Falam de coisas ligadas à morte, né? Então, ou seja, essas pessoas precisam de ajuda, elas precisam voltar para a vida. E as pessoas que sofrem de depressão estão no estágio pela qual ela fala de se matar, meu amado irmão, minha amada irmã, leve a sério essa conversa. Desculpem. Levem a sério essa conversa. Constantemente a pessoa que está pensando em suicídio ou que está querendo se matar, ela vai avisar. Ela vai avisar pelas mídias sociais, ou seja, pelo Facebook, ela vai avisar pelo WhatsApp, ou ela vai avisar pelo Snapchat. Ela vai achar uma maneira de mostrar, olha, eu estou no meu limite. Quando a pessoa ela quer transparecer que ela chegou no limite dela e que a doença já está no estágio muito avançado, né? Ela vai dar sinais, ela vai procurar sinais de morte, ela vai estar postando coisas depressivas no Facebook, ela vai estar postando coisas que estimulam comer demasiadamente ou perder peso demasiadamente, assim, loucamente, né? Pessoas que vai estar constantemente reclamando de relacionamento, que nada dentro do relacionamento tá bom, né? Você vê assim vários motivos que aquela pessoa tá feliz, aquela pessoa tá comentando direto, tá postando coisas ali constantemente, que olha, eu tô numa situação aí que, entendeu? Então são sinais visíveis. E quando a pessoa fala, eu vou me matar, ou seja, ela dá um sinal assim que ela tá querendo se matar, ela vai fazer, ela vai realizar. Ela só vai precisar de uma oportunidade. E geralmente a oportunidade que ela tem é a oportunidade que Satanás faz a coisa. Nós precisamos ficar atentos porque essa doença, ela não somente acomete a pessoa que está sofrendo dela, mas toda uma família. Toda uma família. Boa noite ao pessoal que está comentando, valeu, vamos continuar compartilhando, vamos continuar convidando mais pessoas, né? Para estar participando deste momento
Rogério Cruz, Sandra, sejam bem-vindos, né? E voltando, eu quero dar um breve testemunho a respeito de mim, né? Deixando aqui agora um pouco a parte técnica, quero voltar à minha parte. O que eu sofri com a depressão? Infelizmente, eu passei por 2 tentativas de suicídio. E pela graça de Deus, consegui escapar pelas 2. Na primeira, eu havia saído de um relacionamento muito longo, estava querendo compensar aquela angústia, aquela coisa toda, com o excesso de trabalho, né? Com excesso de trabalho. Fui procurando tratamentos errados, né? Ou seja, toma esse remedinho que melhora, toma esse remedinho que passa, né? Quando fui percebendo a doença, só foi me tomando. Foi tomando por completo, assim, foi tirando o meu ânimo, eu já perdi o interesse, tive a oportunidade de voltar com essa pessoa pela qual eu gostava muito, mas a doença ela chegou num estágio tão grande que aquela pessoa acabou perdendo a graça de mim. Não que eu não gostasse mais dela, não que essa pessoa não mais me motivasse, mas a doença fez eu perder aquele brilho, né? Fez eu perder aquele estímulo que eu tinha por aquela pessoa. Acabei perdendo o estímulo pelo trabalho, né? E naquela correria louca, eu comecei a procurar uma saída nas bebidas, né? Foi aí que eu comecei a dar entrada no alcoolismo na minha vida. Para vocês terem base, eu passei por situações teve situações que eu cheguei a ter conta em boteco, né? Tipo, teve situações de eu ter que deixar o meu RG, né? Minha certidão de RG no bar, para poder pegar bebida, para quando eu recebesse, eu pudesse ir lá pagar e retirar o meu documento, né? E eu fui me degradando, deixando aquela doença aí tomando conta. A minha mãe toda preocupada com os meus medicamentos, querendo estar tudo na hora certinha, mas como eu bebia, muitas vezes eu acabava misturando, né, a bebida com esses medicamentos, e os resultados muitas vezes não eram os mais interessantes, né? E às vezes eu cortava o efeito, ou dava outras coisas, entendeu? Eram coisas assim que, tipo, eu estava num estágio assim degradante da minha vida. Num estágio degradante. Em determinado momento, o que eu fiz? Eu decidi que eu não queria mais viver. Foi num sábado, isso foi no sábado, numa véspera foi no dia de Todos os Santos, né? No próximo dia seria Finados, né? Eu decidi que aquele dia eu queria acabar com a minha vida. Aquele dia eu falei assim, hoje é o último dia da minha vida, hoje eu não quero viver mais. Eu convidei todos os meus amigos pela qual eu tinha me afastado, né? Na época eu tinha uma banda, né? Tocava com uma banda. Convidei todos eles, falei assim, vamos fazer um som hoje, a gente precisa fazer um som, vamos fazer um som, né? Fomos fazer esse som e no final desse ensaio eu falei assim, gente, olha, hoje eu quero me acabar, hoje eu quero curtir. Quero ir pra balada, quero beber, quero curtir vocês, como se fosse o último dia da minha vida. Porém, como a gente estava ali naquele embalo, eu dei a deixa, né? Olha, como se fosse o último dia da minha vida. Dei a deixa, chegou a noite, já havia encontrado, né, os remédios que a minha mãe havia deixado escondido, né? Já deixei todos separados. Chegou a noite, saí com esses amigos. E nessa noite a gente bebeu, comeu muito. Não era de praxe nossa, mas a gente acabou entrando, né, numa boate, né? Entramos nessa boate, dançamos a noite inteira, zoamos a noite inteira. Chegou no final da noite, peguei mais uma dose de bebida. E depois dessa dose de bebida, eu peguei e falei para os meus amigos, meus amados, olha,
Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Eu não sei para onde vou, mas vai valer muito a pena. Valeu muito a pena essa noite de hoje. Ô fulano, olha, continua tocando guitarra do jeito que você toca, cara, você manja. Sabe, eu fui despedindo um por um. Peguei um copo de bebida, saí, roubei uma rosa no bar, na praça, né? Para quem conhece Viradouro, Viradouro era uma das cidades que tinha umas praças mais lindas, né? Recobertas de rosas, né? Roubei uma rosa com um bilhete, fui até a casa da minha ex-namorada, deixei um bilhete para ela, me despedindo, né? Cheguei em casa, disparei um monte de e-mails pro meu trabalho, para um monte de lugar. Olha, valeu, muito obrigado, tô indo embora. Peguei todos os medicamentos, todas aquelas caixas, né? E acabei tomando. Ao todo foram 150 comprimidos, aproximadamente. Com mais um monte de bebida, com mais um monte de coisa que eu fui achando dentro de casa, eu fui tomando. Deitei e tranquei a porta do meu carro, da minha casa. Do meu quarto, melhor, do meu quarto. No outro dia, levantei como se parecia que não tivesse ocorrido nada. Minha mãe já havia chegado da visita ao cemitério. Neste mesmo instante, eu caí em coma. Fui socorrido. Cheguei no pronto-socorro da cidade com várias paradas cardíacas. Uma médica, na época era uma médica bem pequena, né, baixinha. Ela foi montada no meu peito, fazendo massagem cardíaca. O mais interessante de tudo é que parecia que eu via e ouvia tudo que estava acontecendo. A ambulância, minha mãe desesperada, a minha irmã desesperada, minha família toda desesperada. Essa ambulância sai correndo rumo a Barretos, porque aqui em Viradouro não tinha condições de dar o atendimento que eu estava precisando naquele momento. Sai correndo essa ambulância disparada, infelizmente no meio do caminho a ambulância quebra. Eu percebo a troca de ambulâncias, é aquela correria, a médica em cima do meu peito fazendo massagem e paradas cardíacas, até que chega na cidade de Barretos, no hospital, da qual eu sou atendido. Chega lá, sofri algumas paradas cardíacas, já estava quase sem batimentos. E até mesmo, sabe aqueles choques de filme, né? Afasta! Tá! Dá aquele choque, né? Afasta! Tá! Levei vários, para ver se eu voltava, se eu reanimava. E parece que eu ouvi os médicos dizerem, que eu acho que eram mais de um: olha, tudo que era possível nós fizemos para esse rapaz. Vamos chamar a mãe, deixar a mãe aqui porque não dá mais. Perdemos, praticamente perdemos. Minha mãe chega e os médicos relatam a ela: olha, senhora, a senhora acredita em Deus? Se a senhora acreditar em Deus, reza para esse Deus, porque nós não podemos fazer mais nada. Fiquei na UTI um bom tempo, até dar uma estabilizada. Porém, depois de aproximadamente 72 horas eu voltei do coma. Voltei do coma e logo em seguida, depois de poucas horas, eu recebi a visita de um sacerdote de batina, né, de batina, clérigo, né, sacerdote, padre, né, daquele jeito que a gente está acostumado a ver do modo antigo. Ele entrou dentro do meu quarto e perguntou: e aí, jovem, o que aconteceu? Você está melhor, né? Toda aquela alegria dele. E eu peguei e falei: não, tô bem, tô normal. Fala aí, meu irmão, o que você fez? O que aconteceu? O que você tem, né? Você tá melhor? Eu falei assim: padre, eu tentei me matar. Ele olhou assim para mim: mas meu filho, você está arrependido disso que você fez? Você falou assim tão calmamente, você se arrependeu desse... Eu falei: não, padre, eu não me arrependi e eu vou fazer de novo.
Passado um tempo que ele ficou ali comigo, ele já saiu correndo, gritando pelo corredor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, né? E de repente veio não que eu sou preconceituoso, pelo amor de Deus, veio dois homens de cor negra, né? Fortes, né? Musculosos, e me amarraram na cama, que eu não tava ali simplesmente deitado na cama. Eles me amarraram ali na cama. Detalhe, eu estava no quarto da qual estava terminando as reformas e ainda não tinha o parapeito. Eu estava no 3º andar. O padre imaginou, esse meu filho vai se jogar. Graças a Deus, escapei dessa. Voltei. Mas deu para perceber a vergonha pela qual minha mãe se sentia, né? Pela limitação que ela se sentia. Procurei um tratamento, comecei o tratamento e na metade do tratamento eu parei. Na metade do tratamento eu parei. Boa noite, Fernandes, Leonardo Barbosa. Né? Daqui a pouco eu vou estar lendo os comentários com testemunhos aqui, viu? Parei o tratamento no meio. Voltei a viver aquela mesma vida de antigamente. Bebidas, bebidas, bebidas. Graças a Deus, assim, drogas ilícitas eu nunca me envolvi. Comecei a me envolver com relacionamentos duvidosos. Sabe, pessoas que me faziam me sentir descartáveis, pessoas que não davam valor àquilo que eu era. Porque eu também não dava valor para essas pessoas. Hoje a gente vive uma sociedade tão descartável, uma sociedade em que a gente somos tão facilmente descartados, né? Tão facilmente deixados de lado, né? Ou seja, ninguém quer mais viver um relacionamento sério, ninguém quer viver mais uma vida séria, né? Ou seja, hoje eu não quero mais, tchau, né? Hoje eu não preciso mais, tchau. Ah não, amanhã eu tenho uma baladinha interessante, eu não quero estar com você. Não, amanhã eu vou fazer... Não, né? É o estilo de vida que na época eu adequei pra mim, eu aceitei pra mim. E além do mais, nessa época eu mexia, eu trabalhava, muitas pessoas falavam, o Daniel era bruxo, o Daniel mexia com coisa ruim. Verdade. Verdade. Durante muitos anos eu trabalhei com satanismo. Durante muitos anos eu trabalhei com magia, fui bruxo, né? Tem pessoas aqui que tá comentando aqui nesse live que participou comigo com rituais. Imagina, minha vida já estava uma droga, já estava cheio de anarquia, cheio de lixo. Era bebidas, sexo desenfreado, era relacionamentos vazios, né? Ainda para ajudar eu colocava o negativo, colocava o demônio na minha vida. Era redes como o Orkut, eu era responsável por manter um grupo chamado Árvore de Eva no extinto Orkut, né, que era um grupo de iluminismo satanista, né? Ou seja, tinha mais de 1000 pessoas ali participando e eu era o responsável por essas pessoas, né? Então, quer dizer, minha vida foi se tornando degradante. Elas foram acabando, até que eu cheguei ao estágio máximo da doença. Na época, se eu não me engano, eu estava de férias, eu estava até desempregado, né? E eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu vou me confessar. Mas, meu filho, você vai se confessar, né? Sim, mãe, eu vou me confessar, eu preciso... E a minha mãe ficou preocupada, falou assim, filho, mas não, onde você vai? Né? Não, mãe, eu vou na igreja, eu vou me confessar. Só que eu já estava tomando pelo aquele transtorno que a depressão fazia, eu já estava há muitos dias, já sem dormir direito, já pensando de como eu iria me matar, porque eu tentei com medicamentos, não deu certo. Me pendurar, eu não pensei nessa possibilidade. Eu falei assim, gente, eu vou me matar, mas eu falei assim, não, primeiro eu quero me confessar. Eu quero chegar ao padre e falar para o padre, mesmo que nessa época... eu sempre fui de família católica, praticante, porém,
nessa época estavam desleixados, eu não praticava, não participava de nada. E eu duvidava, eu estava envolvido com satanismo, com bruxaria, né? Com horóscopo, com essas coisas assim que não leva a nada. E o que aconteceu? Eu vou falar com o padre. Chego no atendimento do padre. Eu não consegui falar nada pro padre. Eu falei simplesmente pro padre, o padre Edson, que é pároco da nossa da nossa paróquia aqui de Viradouro. Falei assim, padre Edson, eu vou me matar essa noite. Eu vim avisar o senhor que eu vou me matar. Eu vim hoje porque eu quero acabar com a minha vida. Eu tô cansado de viver essa vida que eu tô vivendo. Ou seja, sabe aquele desânimo, aquela tristeza constante, aquele cansaço constante? Eu tava desabando pro padre Edson. Eu falei assim, padre, eu vou me matar. O padre Edson nessa hora, ele ficou todo apreensivo, ele ficou assustado, porque ele não esperava aquela reação, ele não esperava aquele acontecimento. Ele pediu para que eu sentasse ali do lado e esperasse que ele viesse me atender novamente. Que o meu caso era um caso de maior urgência. Aí ele, preocupado, me mandou lá para a Capela do Santíssimo. E na Capela do Santíssimo, Jesus ali exposto, meu Deus do céu, eu não estou dando conta de ficar aqui dentro. E os poucos minutos que o padre Edson estava demorando parecia uma eternidade. Eu estava ficando ainda mais angustiado, eu estava ficando ainda mais louco, porque o pessoal não deixava o padre ir lá me atender. A única coisa que eu me lembro, que eu entrei num estado de pânico tremendo. A única coisa que eu me recordo é que eu soltei um grito que pareceu que abalou ali, estremeceu aquele local. As pessoas falam que eu saí correndo, né? Saí correndo louco, bati na porta de vidro, né? Para quem conhece a matriz de Viradouro, ela tem as portas de vidro. Eu bati naquela porta, saí correndo. E naquele desespero, naquela loucura, né? Tava louco, tava desesperado, né? Tava tudo dando errado, aquela depressão me comendo, eu não tava vendo sentido em mais nada, sabe? A minha mãe, com tudo que ela fazia, já não valia mais, o que a minha irmã fazia já não valia mais, sabe? E tinha um esforço da minha família para me ajudar a tirar daquela situação, só que pra mim não tava sendo suficiente, os amigos chamavam pra sair, eu não saía mais, sabe? Eu não faria mais nada. Eu já não fazia mais nada, eu já tinha desistido de viver assim, como muitas pessoas, meus amados irmãos e irmãs, hoje sentem esse desejo de desistir, de abrir mão da própria vida, abrir mão do casamento, abrir mão da família, abrir mão dos filhos. Abrir mão dos filhos por causa dessa doença desgraçada, que muitas vezes vem aí por uma vivência errada em relacionamentos, por se aceitar ser qualquer coisa na vida dos outros ou na vida da sociedade. Pelas várias maneiras da gente permitir que muito lixo entre nas nossas vidas. Tantas drogas, tantas bebidas que vão dizimando, acabando com tudo. Eu me recordo que quando eu saí correndo, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu lembro que o celular tocou e eu atendi. Eu não conseguia falar com a minha mãe, eu não ouvia a minha mãe. Eu via que era minha mãe, mas eu não conseguia falar com a minha mãe. A minha mãe chorando na minha casa, desesperada. E eu precisando de um abraço, eu precisando que alguém tivesse ali comigo. E ninguém. E de repente, meu amado irmão, minha amada irmã, eu me deparo no meio de uma pista. O que eu estou falando agora, essa parte de eu sair correndo da igreja, não sou eu que vi e vivenciei isso, mas pessoas que observaram, viram e depois vieram me comentar depois que eu me recuperei da situação. Depois que eu me recuperei da situação, eu, Daniel, a gente viu você lá no trevo e você estava fazendo isso, aquilo, outro. Eu fui pro trevo da cidade. E as pessoas estavam com medo porque eu ficava bangueando ali, né? Eu estava esperando o momento certo para me jogar diante do primeiro veículo que aparecesse na minha frente. E no irromper dessa situação, a hora que eu me lancei na frente
de um caminhão, eu me lancei, eu cheguei a me lançar na frente do caminhão, um amigo veio, um conhecido veio, né, de encontro, se jogou junto comigo, me desculpe, se jogou junto comigo na frente do caminhão, e nós fomos arremessados pela grama. Ele parou o carro contra a mão e veio correndo contra, né, e as pessoas que me relataram falaram que as buzinas eram tremendas, porque o povo estava buzinando para ver se o caminhão parava e ele não conseguia, e aquela cena. Naquele momento, ele conseguiu, graças a Deus, tirou eu da frente do caminhão e ele se salvou. Me colocaram dentro de um carro ou de uma viatura, não sei, e me trouxeram para casa. Totalmente transtornado, eu não sabia onde estava, não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia o que estava acontecendo, sinceramente, eu estava total, sabe, aquele sentimento de pânico, aquele sentimento de desgraça, ou seja, aquele momento de falta da graça de Deus, me condicionou aquilo tudo. Que eu não sabia nem quem eu era. Até que eu sou levado às pressas, conseguiu um médico urgente, me levaram para o médico urgente e me levaram para o CRAS, em Bebedouro, na qual eu fiquei internado uma semana. Agora imagina para uma pessoa que viveu uma vida normal, sempre foi dado como uma pessoa normal, você ser internado num hospital psiquiátrico, né? Ou seja, você está transtornado, você está incontrolado. Fiquei amarrado numa cama, porque ninguém sabia o que eu ia fazer, ninguém sabia qual que seria a minha reação. Até que eu saí de lá, fiquei, após uma semana, saí de lá, medicado. Porém, a medicação estava dando um efeito contrário, né? Estava dando um efeito diferente do qual deveria dar. E por ser médico do sistema, então acabou não dando para recorrer diante daqueles transtornos pelas quais eu estava passando devido à suposta intoxicação com os medicamentos. Foi aproximadamente quase 20, 30 dias eu nessa situação. Isso eu já não dormia mais, eu já não conseguia dormir. Eu já não conseguia mais dormir. Era da hora que eu deitava, a hora que eu levantava eu estava acordado. A minha mãe, coitada, ela levantava várias vezes da noite. A hora que eu percebi o pisadinho dela, abrindo a porta, eu virava de lado e simulava que eu estava dormindo para ela não ficar mais preocupada do que ela estava. Para vocês terem base, a minha situação de desgraça foi tão grande que isso fez a minha mãe adoecer, fez a minha irmã perder o emprego dela, porque a minha irmã, ela teve que deixar horários de trabalho dela para socorrer eu, para acompanhar eu nos médicos, nas visitas ao médico. E nenhuma empresa hoje permite funcionários estarem faltando assim sem uma justa causa, ou seja, não era por motivo de doença dela, era por motivo de doença meu. Sou muito grato à minha irmã por ela ter feito isso. A gente briga, tem vontade de se matar, né? Mas teve a participação dela na minha vida. Eu ouvia todos os dias, todas as madrugadas, a conversa de todo mundo. Eu ouvia o barulho do sino todos os dias. Eu desejava ainda mais a morte, eu já não conseguia mais comer, eu já não conseguia mais beber, me alimentar direito. Para vocês terem base, um homem de 1 metro, quase 80, estava pesando 45 quilos, 43 quilos. A minha pressão oscilava entre 8. Até que teve um momento que eu resolvi ter uma conversa com Deus. Falei assim, meu Deus... eu resolvi ter uma conversa com Deus. Falei assim, Deus, se você realmente existe, se você existe realmente, eu vou ter uma conversa com o Senhor hoje. Eu vou te falar tudo que eu fiz na minha vida, desculpa até a palavra que eu usou, tantas merdas que eu fiz na minha vida, eu quero falar tudo pro Senhor nessa noite. Eu quero tocar tudo pro alto. Porque pra mim já deu, eu quero morrer, pra mim acabou. Só que eu não estava conseguindo mais sair da minha cama. Eu não estava conseguindo sair da minha cama. Eu procurava os médicos para ver se mudava o medicamento, para ver se eu tinha um outro tratamento, para ver se eu voltava a ganhar peso, se eu voltava a me reanimar, voltava a outra vida.
eu não conseguia porque dependia da agenda deles. E nessa noite eu resolvi ter uma conversa com Deus. E nessa noite eu tive uma conversa com Deus e falei todos os meus problemas para Ele. Tudo que eu estava passando eu falei ali para Ele. O que aconteceu? Nessa noite eu dormi. Logo pela manhã, eu me esforcei, levantei da cama, fui ao encontro da minha mãe, abracei a minha mãe e falei, mãe, me perdoa por tudo que eu tenho feito. Eu senti tão forte a presença de Deus naquela noite, eu senti tão forte a presença do Espírito Santo para mim naquela noite, que eu falei assim, mãe, me desculpa, me perdoa, me perdoa. Eu me lancei nos braços da minha irmã, Dani, eu sei que você perdeu seu emprego por minha causa, e eu sei que você está tendo problemas por minha causa, me perdoa, me desculpa, você não merece isso que você está passando. E a minha mãe e minha irmã, elas ficaram preocupadas porque elas acreditavam que acreditava que eu ia me matar mesmo, que eu ia me matar novamente. Mas não. Eu queria viver. E acredito que naquele mesmo dia apareceu ajuda na minha casa. Uma família se dispôs a me ajudar. Eu não vou citar os nomes, eu acho que não vem o caso. Mas essas pessoas estão no meu coração. Está no coração da minha família. Eles pagaram todo o meu tratamento. No dia que eu fui fazer o primeiro visita ao médico, fiz o tratamento em Barretos. No primeiro dia de tratamento, a médica pegou a sacolinha, porque minha mãe não sabia ler. Minha mãe não sabia ler, então ela levava na sacolinha e começou, falando, doutora, é isso que o meu filho toma. É isso que ele toma. Mães, se ele continuasse com esse medicamento, ele poderia ter morrido nas tuas mãos, mãe. Vamos parar tudo, vamos tentar fazer uma lavagem. Tá totalmente errado, ele não poderia estar tomando esse remédio, ele já tinha que ter trocado esse medicamento. Ou seja, o que eu não consegui pelas minhas próprias mãos, Satanás, através das mãos de um médico e até mesmo através das mãos da minha mãe, porque eu recebi os medicamentos da mão da minha mãe, eu poderia ter morrido. Poderia ter morrido. E nessa mesma situação, eu me consagrei ao sagrado e ao imaculado coração de Maria. Que a partir daquele dia, a minha vida seria dedicada à igreja. Que a partir daquele momento, eu ia ser um devoto e ia divulgar a devoção ao sagrado coração de Jesus e ao imaculado coração de Maria. Tenho feito os tratamentos, fiz os tratamentos, né? Graças a Deus, hoje eu levo uma vida praticamente normal. Sofro com a depressão, tenho recaídas. Todo mundo que passou pela depressão tem uma recaída. Mas precisou que pessoas acreditassem em mim, precisou de pessoas que me incentivassem a sair dessa, precisou de pessoas que ouviram aquilo que eu estava falando, os apelos que eu estava fazendo pelo Orkut. Na época não era Facebook. Para vocês terem base, há pouco tempo teve algumas pessoas que cometeram suicídio. E eu acabei visitando o perfil dessas pessoas por curiosidade. E eu percebi que há meses aquelas pessoas estavam dando sinais que iam se matar. Infelizmente ninguém viu, ninguém percebeu. Se eu tivesse conhecimento dessas pessoas, com certeza eu teria tentado de alguma maneira ter feito alguma coisa. Mas infelizmente elas acabaram consumando aquilo que elas pleitearam. Meus amados, vou dar uma pausinha de 2 minutos. Pausinha de 2 minutos. Para que vocês comentem aqui, para que eu veja os comentários. E a gente encerre o programa. Que eu vou estar passando as maneiras pelas quais hoje eu estou lidando com a depressão. O que a gente pode fazer. Vamos rezar juntos, vamos orar juntos ainda nessa noite. Infelizmente, esse programa de hoje não tem horário assim fixo para terminar. Então, 2 minutinhos de pausa. Vamos usar os campos aqui de comentários para mim estar conversando logo após que voltarmos. Tá joia? 2 minutinhos. Deixam aí os recados, deixam aí seus testemunhos. Tá joia?
que a gente vai voltar já comentando, dando os testemunhos que o pessoal tem dado aqui e também comentando mais coisas sobre e encerrando com as orações. Segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um véu amarrou meu coração. Daí eu quis fugir, da vida desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém parece quem se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria aí de estar agradecendo a presença, né, da Isane, do Wagner. Valeu, Wagner. Thiago Mantovani, Rosemary Lima. Olá, Rose. Sexta-feira, se Deus quiser, estamos rezando junto aí. Janaína dando testemunho aqui. Daniel, sofri muito com a depressão. Agradeço muito a minha família que me ajudou muito e também agradeço muito a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Amém. Amém, amém. Quem tiver aí mais testemunhos, vamos dando aí os seus testemunhos, vamos aí participando. Boa noite, Bruninha, boa noite, seja bem-vinda, Lick, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos participando, vamos compartilhando, né? E agora,
Eu não sei se eu tô com problema aqui no meu celular, mas eu não tenho recebido, né? Não sei se até mesmo o pessoal tá comentando, tudo certinho. Mas eu não tenho recebido aqui os comentários, infelizmente, né? Mas assim, várias pessoas aqui, tem um caso aqui de um jovem pedindo ajuda, né? Então quer dizer, pessoal, a depressão, ela começa como algo silencioso, como eu falei. Ela começa como algo silencioso e muitas vezes, se a gente não estiver muito atento com as pessoas pelas quais nós convivemos, podemos até correr o risco de perder essa pessoa. Então vamos ficar atentos com pessoas com sinais de tristeza, irritação fácil, tristezas eternas, aquelas tristezas que não passam, né? Que, sabe, começa a acabar com a vida dessas pessoas. Aquela angústia constante, aquele cansaço, tudo desanima, tudo quer desistir, né? Ou seja, alterações de peso, muitas pessoas aí se acham gordas e começam a fazer uns regimes loucos e acabam desenvolvendo transtornos que vêm junto com depressão e acabam destruindo as suas vidas. Se ame primeiramente, meu amado irmão, minha amada irmã. Se respeite. Eu, muito tempo, eu não me aceitava. Olha, esse Daniel que vocês estão vendo aí, ao vivo, nesse live aqui agora, vocês nunca veriam, porque esse Daniel morria de vergonha. Esse Daniel aqui, para fazer a barba, às vezes, tinha que primeiro esperar o espelho embaçar, para ver ali na onde que ia passar o gilé, para raspar a barba. Eu nunca tive foto minha em Orkut. Sempre era um meme, sempre era uma coisa ali estranha, bizarra. Hoje, graças a Deus, porque Deus me trouxe para a vida e hoje eu assumo a vida que Deus me deu. Então hoje eu mostro a minha cara, né? Hoje eu não tenho vergonha de dizer tudo isso que eu tô dizendo. Ao contrário, eu espero que tudo isso que eu disse hoje, que tudo isso que a gente comentou hoje, seja para a ajuda de outras pessoas. Olhe para aquele teu amigo que muitas vezes pensa em se mutilar, pensa em ficar se espancando, arrancando sangue de si. Olhe para aquele teu amigo que nunca tem ânimo para nada, só quer ficar trancado em computador, em jogos. Sabe, são coisas que, me desculpem, acabam induzindo a depressão. Ou seja, você se fecha para a sociedade, você se fecha para a vida. Tome cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, com os relacionamentos que você tem vivido. Se coloque na posição, eu estou sendo descartável para essa pessoa, eu estou sendo útil. Eu sou importante para essa pessoa, eu sou uma coisa que eu vou ser descartada. Pense nisso, se valorize. O próprio Cristo disse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não se ama, meu amado, se você não se respeita, você não vai respeitar, você não vai amar o teu próximo, você não vai amar a sua namorada, você não vai amar o seu namorado, você não vai amar o seu esposo. E a falta de amor, ou seja, a falta de compreensão, a falta de cumplicidade no relacionamento, muitas vezes induzem a depressão, a perder o gosto, o sabor pela vida. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, eu espero que essa ajuda que eu tenho, acredito que tenha sido útil para alguém. Eu espero que chegue a esses ouvidos e se incentivem a buscar a Deus. Sabe, o que me trouxe para a vida, o que me trouxe, que me tirou do sepulcro, né? Ou seja, o que me tirou da morte, foi eu ter me reconhecido o necessitado da graça de Deus na minha vida, o necessitado da presença de Deus na minha vida. Se hoje eu estou curado, se hoje eu tenho uma vida nova, foi porque eu tive uma família que me amou. Independente das brigas que eu tive ou tenho com a minha irmã, ela, sempre que ela pôde, ela se excluiu da vida dela para ela se aderir à minha vida e para que ela pudesse me ajudar, para que eu pudesse ser curado. Assim como a minha mãe, que infelizmente hoje eu não a tenho mais. Assim como outros familiares que participou deste meu momento de dor, esse momento meu de sofrimento.
A família é muito importante, a amizade, a verdadeira amizade, meu amado irmão, ela não está preocupada simplesmente em levar você para festas, levar você para bebidas, para drogas, para jogos. A verdadeira amizade, ela quer estar com você em todos os momentos da sua vida, seja momentos de alegria, seja momento de tristezas. A verdadeira amizade percebe os seus momentos de dor, a verdadeira amizade, ela percebe os seus momentos de necessidade. Se apegue a pessoas que dêem valor a você, não pessoas que te usam, pessoas que estão ali com você a hora que é pertinente para você. Não que devemos excluir essas pessoas, ao contrário. Devemos trazer essas pessoas para perto, mas rezar por elas, lutar por elas, para que elas se tornem pessoas melhores. Por isso, meus amados, a depressão é uma doença silenciosa e que muitas vezes acaba se manifestando loucamente, matando pessoas, tirando a vida de pessoas trabalhadoras, vida de pessoas honestas, vida até pessoas que muitas vezes estão engajadas na igreja, mas não vivem o que a igreja prega muitas vezes. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não trate aquela pessoa que está no momento da quais se identificam com esses sinais com desdém ou com certo descaso. Trate essas pessoas com carinho, com amor, com a mesma maneira que você gostaria de ser tratado se você chegasse a essa situação. Faça ao teu próximo o que gostaria que seu próximo fizesse para você. Amém? E hoje eu tenho conseguido vencer tantas coisas a respeito da depressão, é me abrindo mais, é me entregando mais a Deus, às coisas de Deus. Não estou falando para você, meu amado irmão, se tornar um carola ou uma carola. Não, não é isso. Mas você se entregar a Deus, você ocupar os seus pensamentos, ocupar o seu coração com coisas que realmente valem a pena. Com coisas que realmente querem fazer a diferença em sua vida. E eu te convido, meu amado irmão, minha amada irmã, a orarmos neste momento, a rezarmos neste momento. Sou Deus, amor, estou aqui pra te curar. Meu Senhor e meu Deus, eu reconheço todas as minhas fragilidades, todos os meus pecados, meu Senhor e Deus. Peço, meu Senhor e Deus, que o Senhor acolha todas as minhas angústias, tudo aquilo que tem me tirado a paz, tem me tirado o sono, Senhor. Eu quero que o Senhor adentre o meu coração, adentre a minha vida, Senhor Jesus. Tome todos os espaços de minha vida, Senhor. Eu preciso ser curado, Senhor Jesus. Eu não aceito essa doença de depressão na minha vida, Senhor. Eu não aceito essa doença de depressão na vida daquele meu familiar, Senhor, que te é tão precioso, tão necessário, Senhor Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu te peço constantemente, Senhor Jesus, pela vossa misericórdia, pela vossa graça em minha vida, Senhor. Eu preciso ser uma pessoa transformada no teu amor. Eu preciso ser uma pessoa curada na tua misericórdia, meu Senhor e Deus. Eu sei que a minha vida, Senhor, está gravada em tuas mãos, Senhor. Eu sei que o teu sangue foi derramado por mim, Senhor. Eu sei que o teu coração bate de amor por mim. Eu preciso me sentir amado, meu Senhor e meu Deus. Eu quero ser amado, Senhor, meu Deus, porque eu sei, Senhor, que eu sou o sonho da sua vida, Senhor. Eu sou a realidade pela qual caminha sobre a terra hoje, Senhor. Levanta-me, Senhor Jesus. Derrube esses Golias, Senhor Jesus, que tantas vezes querem destruir a minha vida, Senhor.
Vem, Senhor Jesus, em meu socorro, Senhor. Tira essa angústia que eu sinto em meu peito, Senhor. Tira essa tristeza constante pela qual eu convivo todos os dias, Senhor. Esse sentimento de derrota, esse sentimento de miséria, Senhor Jesus. Vem curar pelo poder do Teu sangue, Senhor. Pelo poder do Teu santo nome, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, com o Teu nome, Senhor Jesus. Eu sei o quanto sou precioso para Ti, meu Senhor, porque o Senhor se entregou na cruz por mim, meu Senhor e meu Deus. Cure as feridas no meu coração, Senhor Jesus. Cure tudo aquilo que me induz a essa doença de depressão, meu Senhor e meu Deus. Vem, Senhor Jesus, eu te peço, por intercessão da Santíssima e Doce Virgem Maria. Ó Mãe, socorrei-nos, Mãe. A Senhora que caminhou com Cristo até o Calvário, tantas dores a Senhora passou, ó Santíssima e Doce Virgem Mãe. Ensina-nos a superar as nossas dores. Ensina-nos a superar as nossas limitações, ó Mãe. Ensina-nos a amar o Teu Filho Jesus sobre todas as coisas. Dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. É o Senhor que te diz nessa noite, meu amado irmão. É o Senhor que diz que te ama, meu amado. Se você não se sente amado, o Senhor quer te amar. Se você se sente culpado, o Senhor quer te perdoar, meu amado. Sim, meu amado, se entregue, meu amado, minha amada, nos braços desse Deus. Esse Deus que gravou o Teu nome em suas mãos. E o Teu nome foi gravado com o Seu sangue. Seu sangue precioso foi derramado por nós, para que vivêssemos, para que não fôssemos derrotados pela depressão e por tantas coisas que querem nos tornar pequenos, nos tornar miseráveis. É o Senhor te chamando, meu amado. Dê o seu coração para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor transforme a sua vida, meu amado, minha amada. Se te falta amor na vida, Ele quer te amar, Ele quer se entregar novamente por você. És precioso, Teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, Teu nome gravado está em minhas mãos. Curado estás. Amém. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã. Obrigado por este momento. Obrigado por ter participado aqui conosco. É muito bom poder estar com vocês. É muito bom participar de tudo isso e viver tudo isso e poder falar isso. Por eu ter tido uma oportunidade de escapar de 2 tentativas de suicídio e hoje está dando esse testemunho a vocês. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você se encontra nessa situação, tenha disposição de procurar ajuda. Tenha disposição de acreditar que algo pode ser feito para você. Eu fui curado, tem muitas pessoas aqui dando testemunhas que foram curadas da depressão. Você não é uma pessoa diferente que nunca será curada deste problema. Dê uma oportunidade para que Deus haja na sua vida. Dê uma oportunidade para que o amor da sua família entre no seu coração. Às vezes, você tem feito de tudo, mas ainda não tem feito o suficiente. Assim como eu já tinha feito de tudo e não tinha feito o suficiente.
Tantas vezes eu me senti cansado, tantas vezes eu me senti desanimado, e ao contrário de procurar ajuda, procurei o quê? Me destruir, com bebidas, com filosofias ruins, com coisas que somente iriam me levar aonde eu estava procurando, a morte. E o nosso Deus te constituiu para a vida, para que você vivesse, para que você desse testemunho da sua vida, da sua existência. Você é uma pessoa importante para Deus. Ah, mas Daniel, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Viva a sua vida de maneira clara, de maneira objetiva. Assuma esse Deus na sua vida e viva. E viva. Volte à vida. Se você tem pensado em suicídio, procure ajuda. Me procure. Eu vou tentar fazer o máximo para tentar te atender. Pelo Facebook. No que eu puder, eu quero conversar com você. Eu quero tentar te dar um ânimo. Porque me fez falta alguém que me tirasse do buraco pela qual eu estava imergido. E eu quero compensar. Eu quero tentar fazer o meu melhor para que você também, meu amado irmão, minha amada irmã, possa sair dessa situação que hoje você se encontra. Para isso, nós precisamos aceitar que estamos doentes. Olha, eu estou doente, eu preciso de tratamento, eu preciso de cura. E detalhe, Deus ele fez o milagre de colocar pessoas que induzissem a minha cura. E usou da medicina para que eu fosse curado. Você não vai ser curado do vento. Você pode ser curado do vento. Ó, você não tem mais, pronto, acabou. Deus tem esse poder, mas muitas vezes Deus usa das ferramentas que Ele tem. Às vezes a ferramenta que Ele tem, aquele teu amigo chato, que ao contrário de te levar para a degradação, ele quer te levar para a igreja, ele quer te levar para a vida. Ou às vezes, aquela situação que você nunca admitiu, é o momento de você admitir e viver a voltar a viver uma vida nova. Dê essa oportunidade a você. Dê essa oportunidade para você, porque você é vitorioso, porque você foi comprado a preço de sangue, você valeu a vida de um Deus que se derramou por você, e nós não podemos entregar as nossas vidas assim. A depressão não pode mandar nas nossas vidas, não pode mandar nas nossas famílias, ela não pode mandar nos nossos trabalhos, ela não pode mandar nos nossos relacionamentos, ela não pode mandar em nada. Quem deve mandar em nossas vidas é a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos dias e nas nossas vidas. Isso sim tem que tomar todo o espaço de nossa vida. A vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é conversa. E perceba as pessoas que você tem permitido na sua vida. E não as abandone, ao contrário, reze por elas. Não é porque elas te induzem ao errado que elas devem ser deixadas de lado. Ao contrário, são pessoas que assim como você estão precisando de oração, estão precisando de ajuda. Não seja uma pessoa descartável, meu amado. Se valorize, porque a partir do momento que você se valoriza é que as coisas vão acontecer na sua vida. Se ame, você foi pago por um preço muito alto, preço de um Deus morto na cruz, mas que ressuscitou para dar testemunho de vida e testemunha de vida e abundância. Amém? Estamos encerrando, gostaria de agradecer a Michele Clé, Neuza Costa, Alec Jorges, Laiane, boa noite, muito obrigado, Camila Moré, Marlon Max, muito boa noite aí a todos. Rosemary mais uma vez, Janaína Alexandre Silva, tantas pessoas que estão participando aí conosco, tantas pessoas que deram seu testemunho, né? Muito obrigado pela presença de todos aí. E gostaria de deixar um convite. Amanhã a gente vai estar na comunidade Santa Clara, que abrange as comunidades Jardim Maria Luísa, Caetano, Flórida e Paineiras. A gente vai estar realizando a Via Sacra na rua. Amanhã será lá no bairro das Paineiras, ao lado da fábrica lá, naquele bairro novo. Será naquela rua principal do centro. 7h30 estaremos dando início.
essa via sacra, ela está sendo realizada em prol ao nosso hospital. Estaremos arrecadando papel higiênico, copos descartáveis e esmolas. Estará passando a caixinha de esmolas para que a gente auxilie na compra de gás, no que o hospital estiver necessitando. Tá joia? Gostaria de contar com a presença aí da comunidade, é às 7h30 da noite. Detalhe, essa via sacra não dispensa a via sacra que o Padre Edson está realizando nas madrugadas, tá? Essa via sacra ela não dispensa. Essa via sacra está sendo realizada para as pessoas que não podem participar no horário que o Padre Edson está realizando, tá joia? Pessoas que trabalham, pessoas de idade, né? Pessoas que não têm como estar participando, então venha participar aí conosco, venha, tá sendo muito lindo, já realizamos uma lá na São Benedito, né? Amanhã lá na Santa Clara, no Jardim Paineiras, né? Ali do lado da fábrica, ali naquele bairro novo de Viradouro, tá joia? Muito obrigado a todos que participaram, sejam sempre bem-vindos, que nosso Senhor Jesus Cristo derrame muitas bênçãos, muitas graças na vida de vocês, e se Deus quiser, até o final da quaresma. No final da quaresma nós voltamos com a nossa rotina de programas às quartas-feiras, às 20h30. Tá joia? Fiquem com Deus, que nós possamos encerrar, né, mais uma vez, na presença de Deus, invocando a Santíssima Trindade, pela intercessão da Santíssima e Doce Virgem Maria. Que nós possamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Senhor, estou nesse momento aqui. Por tuas chagas vou pedir. Cura-me, cura-me. E lava o meu passado.